Bom dia. Então, ontem eu falei para vocês aqui que ia tentar assistir a entrevista do Porchat para o Roda Viva e analisar se valeria a pena ou não comentar sobre o assunto. Gente, eu comecei a assistir a entrevista e eu realmente estou tentando entender por que cristãos deram tanta ênfase para o que ele falou e para essa entrevista, que definitivamente não vale a pena nem ser propagada e nem ser comentada. Não assisti a entrevista inteira e eu vou dizer para vocês por que não assisti. É uma entrevista completamente vazia de conteúdo, é uma entrevista absolutamente partidária, onde uma bancada de repórteres militantes de esquerda tendencionam todas as perguntas a fim de defender bandeiras da esquerda, e o Porchat, que é um militante de esquerda declarado, embarca, parece que já estava tudo muito articulado, muito combinado, e é uma entrevista totalmente incoerente, porque se alguém quer ter propriedade para falar sobre determinado assunto, como no caso Porchat, ao querer defender a sua liberdade para fazer piadas com a Bíblia e com o cristianismo, essa pessoa tem que ser no mínimo coerente com o que fala. Porque ele começa a entrevista falando a respeito da liberdade dele, de poder falar sobre os cristãos e sobre a Bíblia, e menos de 10 minutos depois ele critica os humoristas que, podendo não fazer piadas racistas, escolhem fazer. Ora, então eu critico o meu colega que faz determinada piada racista, mas eu defendo o meu direito de fazer uma piada racista com os cristãos. Isso é incoerente, para mim caiu por terra qualquer outra coisa que ele tenha dito. Além disso, eu realmente não tive paciência de ver a repórter e a bancada, os entrevistadores fracos demais, extremamente fracos, tanto a principal como os convidados, fazendo ali uma militância, usando da figura do Porchat, que é uma figura célebre, para fazer uma militância, falar sobre tudo aquilo que a gente já conhece, sobre o racismo, sobre o caso do Márcio Smelling, né, que já mais uma vez o declararam assediador. E eu quero só fazer um adendo aqui. Eu disse que estou estudando um pouco mais sobre o caso do Márcio, e assim como em outros casos, ele ainda não foi julgado. Então nenhum de nós, nem o Porchat, nem o Roda Viva, nem nenhum de nós pode dizer que ele é assediador, porque a justiça ainda não disse isso. Ainda não foram apresentadas provas contundentes, ele ainda não foi julgado, então vamos ter muito cuidado, inclusive com entrevistas partidárias. Por conta disso, dessa militância barata, feita por repórteres despreparados, que gaguejavam, acho que se a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente no mínimo tem que fazer com segurança. Eu não vi isso. A entrevista se tornou chata, cansativa, racismo, assédio, homofobia, blá, 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 blá. Não tive paciência. E quero terminar falando em relação aos cristãos. Eu sinceramente não entendi porque meus colegas cristãos ficaram tão incomodados com o que o Fábio Porchat falou a respeito da Bíblia. Fábio Porchat é um ateu, como ele começa a entrevista dizendo, praticante declarado. Ora, o que me interessa a opinião de alguém que não crê no que eu creio? Em nada. Vai mudar o que eu penso acerca de Jesus? Vai mudar a minha fé, a minha experiência? Vai mudar tudo aquilo que eu vivi com o meu Cristo? Vai mudar em nada. Aliás, quero deixar uma dica para vocês aqui. Eu não costumo entrar em discussões cristãs com quem não crê na Bíblia, com quem não crê em Jesus. Toda vez que alguém vem falar comigo sobre algum assunto que eu defendo na Bíblia, como por exemplo a homossexualidade, não defendo a homossexualidade, eu defendo a visão bíblica, né? E alguns outros temas que eu tenho uma posição cristã bíblica formada, e alguém vem tentar desconstruir isso, eu faço só uma pergunta. Você crê na Bíblia como verdade absoluta? Segunda pergunta, você crê em Jesus Cristo e em tudo que ele ensina? Se a pessoa responder negativamente a essas duas perguntas, eu digo para ela, olha, eu não tenho mais como falar com você, o assunto está encerrado. Porque eu não tenho como argumentar a minha fé com quem não crê na base da minha fé. E é esse o caso do Porchat. Por acaso, aquilo que eu penso a respeito dos santos da Igreja Católica vai importar para algum católico? Ou aquilo que eu penso a respeito de Allan Kardec vai importar a algum kardecista? Ou aquilo que eu penso a respeito de Maomé vai importar a algum muçulmano? Porque eu não creio no que eles creem. Então o que o Fábio Porchat ou qualquer outro ateu pense a respeito de Jesus e da Bíblia, a mim não interessa. Fábio Porchat declarou que quanto mais ele leu a Bíblia, mais ateu ele se tornou. É óbvio, porque ler a Bíblia não transforma ninguém.
Ler a Bíblia não transforma ninguém em cristão, não faz de ninguém um cristão. O que nos transforma é quando a Bíblia lida vira verdade em nós, através da atuação do Espírito Santo de Deus. E isso só vai viver quem acreditar. Palavras são apenas palavras. Já dizia uma canção antiga, não sei nem de quem. Palavras, apenas palavras. Inclusive as da Bíblia. Para quem não tem o Espírito Santo e para quem não crer, serão apenas palavras. O que Porchat pensa a respeito disso, a mim não interessa. Porque Porchat não crê. Logo, ele não tem propriedade nenhuma para falar da Bíblia, para falar dos cristãos e para falar de Jesus Cristo. Porque ele não os conhece. Diante disso, eu desliguei a minha televisão aos 13 minutos de entrevista e vou lavar a minha louça, porque, sinceramente, tem muito mais para fazer, gente, do que perder 1 hora e 43 minutos do meu dia assistindo a um conteúdo chato, porque é chato, vazio, despreparado e partidário. Além disso, a palavra nos diz que nós temos que encher o nosso coração e as nossas mentes com tudo que é bom, com tudo que vem do alto, com tudo que edifica, com tudo que nos acrescenta. Fábio Porchat não tem nada de bom, nem me edifica, nem me acrescenta. Por que eu vou perder meu tempo, né? Fica a dica para vocês. Vamos buscar aí encher a nossa mente com coisa que vai acrescentar.